Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Em outro momento, Janete pergunta com quem Francesco almoçou e ele quer saber por que ela quer saber disso. Janete explica que perguntou apenas por curiosidade, mas Marco Antônio interfere dizendo que Francesco almoçou com um fazendeiro do interior que depois esteve com ele na casa bancária. Ao que Janete declara que não vai perguntar mais nada. Marco Antônio aconselha Francesco a ter cuidado com Janete, mas Francesco responde que não está fazendo nada de errado. E Marco Antônio reforça que nunca é demais ter cautela, deixando Francesco pensativo e levando-o a refletir sozinho sobre as palavras do amigo. Juliana auxilia Dolores na cozinha e Mateu observa atentamente. Dolores elogia, dizendo que a esposa de Mateu é uma ótima ajudante, e Mateu agradece. Em outra parte da casa, Gomesindo comenta que não esperava encontrar Olavo ali, e ao padre explica que chegou à tarde para uma visita e não encontrou ninguém, enquanto Gomesindo justifica que estava ocupado cuidando da vida, que anda complicada. Nesse momento, Maria surge com uma notícia triste, dizendo ter algo grave a contar, e Angélica pergunta se é sobre Batista. Maria confirma com pesar que Batista desencarnou, deixando todos surpresos. Gomesindo questiona, e Angélica repete que ele de fato veio a falecer, causando ainda mais incredulidade, já que Gomesindo recorda que Batista parecia cheio de saúde. Maria explica que ele veio a desencarnar em razão de um soluço persistente que não cessava, algo que parece inacreditável. Gomesindo diz nunca ter ouvido falar de alguém que tivesse desencarnado por causa de um simples soluço, e Olavo acrescenta que certa vez ouviu sobre um rei que passou pela mesma fatalidade, embora não se lembre do nome, o que desperta a curiosidade de Maria e de Gomesindo, que também perguntam qual rei seria esse, mas Padre Olavo admite que não recorda no momento. Gomesindo então pergunta o que foi feito no corpo de Batista, afirmando que será preciso levá-lo ao cemitério para o sepultamento. Bartolo explica com tristeza que Batista deu seu último soluço e partiu, e Muxoxo questiona se a causa foi realmente o soluço, ao que Bartolo responde que nem mesmo o doutor conseguiu esclarecer ao certo. Um dos homens presentes comenta que a vida é mesmo infinita em seus mistérios, e acrescenta que ao menos Batista não continuará roubando na caderneta, mas Bartolo defende a memória do amigo, dizendo que ele jamais roubava ninguém. Leonor então procura Bartolo para informar que o patrão já foi avisado da notícia e acrescenta que, como Batista não tinha família, o enterro será realizado no dia seguinte na cidade, pedindo também que Bartolo recolha todos os documentos de Batista que estavam guardados na venda, encerrando assim a sucessão de revelações com um ar de despedida. Bartolo pergunta a Gomesindo se ele realmente vai se dar esse trabalho, e Gomesindo responde que para ele foi um verdadeiro baque o italiano ter partido daquela maneira inesperada, relembrando que fez tudo o que estava ao seu alcance para tentar salvar o casamento da filha. Porém, Padre Olavo pondera que aquela união já havia começado de forma errada desde o princípio, e relembra que ele mesmo não queria realizar a cerimônia porque percebia que não havia harmonia entre o casal. Olavo comenta que o noivo de Rosana não esboçou um único sorriso durante toda a celebração, sinal evidente de que algo não estava bem. E Gomesindo acrescenta, ainda mais surpreso, que o que mais espanta é o fato de o genro ter saído sem um vintém no bolso, deixando para trás um mundo de cafezais, e pior ainda, indo à casa de Marco Antônio para roubar a esposa dele, uma mulher cercada de luxo e riqueza, como se fosse uma princesa. Mas Padre Olavo observa com serenidade que o amor não enxerga essas diferenças materiais. Gomesindo rebate com um ditado antigo, dizendo que quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela, e o padre pede para mudarem de assunto. Em seguida, Olavo pergunta se Gomesindo conseguiu vender o café em Santos, mas ele revela que praticamente jogou o produto fora, e que ao chegar em casa, recebeu a triste notícia de que Batista havia desencarnado em consequência de um simples soluço. Olavo comenta que ainda não conseguiu lembrar o nome do rei que também teria falecido de soluço, o que provoca um breve silêncio enquanto todos se olham intrigados. Nesse momento, Angélica pergunta a Rosana se ela ouviu quando Gomesindo mencionou ter estado na casa bancária do senhor Francesco, e Rosana confirma com um aceno de cabeça. Angélica observa então que, pelo que entendeu, Marco Antônio não está mais em busca de Juliana, mas Rosana responde de maneira firme, questionando qual a importância disso agora. Angélica, insistente, ressalta que Marco Antônio perguntou por ela, insinuando que ele demonstra preocupação e talvez algum interesse. Mas Rosana, incomodada, pede para que a irmã encerre aquela conversa e a acompanhe até a porta de saída. Antes de ir, Angélica provoca perguntando se Rosana não ficou nem um pouco impressionada com o Marco Antônio. E Rosana responde que apenas sentiu pena dele. Angélica, despedindo-se, deseja que Rosana durma com os anjos e afirma que a vida dela continua com ou sem marido, tentando encorajá-la a seguir em frente.
Enquanto isso, Juliana suspira de cansaço e Mateu comenta que ela trabalhou o dia inteiro na cozinha. Juliana confirma dizendo que está ali desde cedo e pergunta por que ele quer saber, mas Mateu diz que é por nada. Ele explica que não veio almoçar porque estava muito longe, e ela diz que já imaginava. Mateu conta que esteve na Moca e Juliana pergunta onde fica, mas ele responde que não adianta dizer, pois é distante e não muda nada. Mateu lamenta que muitas fábricas estejam mandando trabalhadores embora e comenta que acha melhor eles irem embora também e tentarem trabalho em alguma fazenda de café, mas Juliana garante que isso eles não farão. Mateu insiste dizendo que há muitas outras propriedades onde poderiam tentar a sorte, e no momento de frustração, questiona em tom alto o que é que ele deve fazer, o que leva Juliana a pedir que ele fale mais baixo, lembrando que há gente dormindo. Mateu admite estar nervoso, e Juliana com calma pede que ele não fique assim, tentando tranquilizá-lo, até que Mateu a beija com ternura. De volta à conversa na fazenda, Gumercindo comenta que o que lhe resta fazer é providenciar o fim do casamento da filha no papel, pois não deseja correr o risco de o italiano um dia voltar e reivindicar posse das terras, e Padre Olavo diz compreender a preocupação, mas confessa não saber ao certo como ele poderá conduzir essa questão legal. Maria então aparece e avisa que o quarto de Padre Olavo já está preparado, sugerindo que todos se recolham para descansar. Olavo admite que ainda não consegue se lembrar do nome do rei que desencarnou de soluço, e Gumercindo encerra dizendo que o importante é que seu empregado Batista realmente faleceu dessa forma, portanto, o padre pode repetir a história sem medo, já que é a pura verdade. Em outro canto, Francesco observa atentamente a foto de Paola ao lado dele, quando de repente Janete surge e pergunta se ele está falando sozinho. Francesco quer saber por que Janete ele está acordada àquela hora, dando início a mais um diálogo carregado de segredos e reflexões. Janete ressalta que estava aguardando Francesco ir se deitar, e em meio a esse clima noturno, Francesco questiona que perfume é aquele que sente no ar. Porém, Janete explica que comprou o aroma durante sua viagem à França, ao que Francesco comenta que ela poderia ter escolhido algo melhor, fazendo Janete lembrar que passou um ano inteiro fora daquela casa e que, ao retornar, precisa ouvir críticas desse tipo. Por isso, ela diz que vai voltar para a cama, enquanto Francesco pega novamente a foto que havia escondido na gaveta para que ela não a visse, contemplando-a em silêncio. Em outro cenário, Mateu observa Juliana dormir tranquilamente, até que Juliana chama por Dolores, e ao despertar garante que, quando abriu os olhos, Mateu já não estava por perto. Dolores então comenta que talvez ele tenha se levantado de madrugada, mas Juliana afirma que ele saiu sem ao menos se despedir. E Dolores acrescenta que provavelmente o marido de Juliana está procurando emprego, lembrando ainda para que Juliana e Mateu não esqueçam de que, apesar das dificuldades, não estão dormindo na rua. Enquanto isso, Maria relata que o Padre Olavo saiu em busca de Gumercindo, explicando que ele vai passar pela cidade para encomendar a alma de Batista, antes que o corpo seja enterrado. E nesse meio tempo, Angélica pergunta se o marido de Leonora já encontrou os documentos de Batista. Porém, Maria revela que ele possuía apenas uma certidão de nascimento e algumas cartas antigas que já estavam ilegíveis. Ao que Rosana observa que Batista era mesmo um homem sozinho no mundo, mas Angélica questiona de quem seriam aquelas cartas, levando Maria a perguntar que importância isso teria agora. E Rosana comenta que talvez Batista não fosse tão solitário assim, enquanto Leonora sugere que as cartas podem ser apenas lembranças de algum momento específico. Maria reforça que o senhor Batista nunca falou nada sobre sua vida pessoal e Angélica suspeita que ele poderia ter algum dinheiro guardado. Mas Leonora garante que Bartolo não encontrou nenhuma quantia no quarto e Maria complementa dizendo que Batista nunca saía da fazenda para gastar com nada. Em seguida, Mateu, por sua vez, segue pelas ruas em longas filas à procura de emprego, enfrentando a incerteza do dia, e quando finalmente retorna, Juliana se mostra contente com sua presença, mas Mateu pede que ela não diga nada e solicita que o deixe sozinho, explicando que vai tomar um banho, inclinando-se antes para beijar suavemente a testa de Juliana, que permanece pensativa, e assim, quando fica sozinha, suspira profundamente e se questiona sobre o que realmente deve fazer diante de tudo o que está acontecendo em sua vida. Maria, por sua vez, questiona o que havia acontecido, e Gumercindo responde que enterraram Batista com dignidade, providenciando uma cova decente para ele. E Maria pergunta então como ficará a venda, alegando que alguém terá de assumir a responsabilidade, e Gumercindo explica que era exatamente esse o assunto que vinha conversando com Bartolo durante o caminho, pedindo para Maria avisar a Leonora que Bartolo irá jantar com eles naquela noite.
Porém, Bartolo tenta recusar, dizendo para não se incomodarem, mas Gumercindo insiste e Bartolo acaba se acomodando, momento em que Gumercindo revela estar com problemas, pois não sabe a quem confiar a venda, já que precisa de alguém de absoluta confiança para anotar os gastos e cuidar do negócio. Ele conta também que conversou com um médico, declarando que não faz sentido alguém desencarnar apenas por soluço, e quando Bartolo demonstra dúvida, Gumercindo reforça que ninguém parte dessa vida apenas por soluço, afirmando que, na verdade, Batista faleceu de problemas do coração, e completa dizendo que não abrirá mão da ajuda de Bartolo para manter tudo em ordem. Em outro ambiente, Dolores serve a comida na mesa de Mateu, mas ele afirma que vai esperar Juliana, ao que Dolores responde que Juliana comentou que ele não havia almoçado, e nesse instante Mateu troca um olhar silencioso com Juliana. Enquanto isso, Francisco comenta que todos os dias há filas na frente das fábricas deles, com muitas pessoas procurando trabalho, e acrescenta que, se essa crise não terminar, ninguém sabe onde vão parar. Ao que Marco Antônio afirma que o governo deveria encontrar uma solução, mas Francisco retruca, dizendo que as autoridades só pensam no café. Nesse momento, Janete diz querer ter uma conversa em particular com Francisco. Marco Antônio pergunta qual é o assunto, mas ela responde que se trata apenas de algo deles, fazendo com que Marco Antônio se retire. E Francisco então pergunta qual é o assunto tão particular que Janete deseja discutir. Momento em que ela o surpreende, perguntando quem é a mulher do retrato que encontrou, deixando Francisco em choque. Janete diz que aguarda uma explicação, e Francisco retruca, pedindo em primeiro que ela explique onde achou a foto, ao que Janete responde que encontrou na gaveta da mesa, e sem rodeios, exige saber quem é a mulher, pedindo que ele fale logo. Enquanto Marco Antônio observa de longe, Janete insiste, questionando o que Francisco está esperando para responder quem é a sirigaita, e Francisco afirma que a tal mulher é apenas uma cliente da casa bancária, mas Janete o provoca, perguntando se ele anda tirando fotos com as clientes da casa bancária em Jardins, com aquele ar de velho apaixonado, e Francisco pede para ela parar com as bobagens, ressaltando que não é velho e que essa discussão não faz sentido. Janete não se convence, e Francisco garante que, no dia da foto, os pais da moça estavam conversando com Marco Antônio, enquanto ele apenas tirava o retrato com a filha deles. Mas Janete questiona se ele realmente acha que ela acreditará numa desculpa tão esfarrapada. Nesse momento, Marco Antônio aparece e diz que, do quarto, ouviu os gritos da mãe, perguntando o que está acontecendo, e Janete pede que Francisco mostre a foto. Assim, Marco Antônio vê a foto de Paola e explica que a foto foi tirada no dia em que ele e o pai estavam almoçando e conheceram a cliente da casa bancária, relatando que, ao voltarem, decidiram visitar o Jardim da Luz, onde apareceu uma retratista de forma inesperada, e completa que, a princípio, Paola queria tirar a foto com ele, mas ele recusou por respeito a Juliana. Francisco acrescenta que a filha do senhor Anacleto ficou encantada por Marco Antônio e este confirma, dizendo ainda para o pai deixar o retrato com ele, pois quando Paola aparecer na casa bancária com o pai, ele mesmo entregará a foto. Em seguida, Marco Antônio sugere que todos jantem, enquanto Janete permanece pensativa. Em outra cena, Leonora caminha e avista Bartolo orando, e num gesto de afeição, Bartolo beija Leonora. Em seguida, Gumercindo conta para Angélica que passou na casa da italiana e garante que o marido de Angélica não retornou, ao que ela responde que não estava preocupada com isso e pergunta como está sua amiga Paola. E Gumercindo diz que Angélica tem razão, comentando que Paola lhe parece uma ótima pessoa e que ele aprecia muito Angélica, fazendo com que ela pergunte se Paola continua sozinha, mas Gumercindo admite que não sabe dizer, embora informe que Paola pretende abrir uma fábrica de macarrão, o que anima Angélica, que lembra que Paola sempre falava nesse sonho. Gumercindo elogia o macarrão de Paola, descrevendo que, enquanto se despedia dela, Francisco apareceu para dizer que resolveu investir na fábrica que Paola tanto deseja abrir, deixando Angélica contente, e ele acrescenta que Paola os convidou para um almoço. Angélica então observa que Gumercindo não precisa mais ir à casa de Paola para saber o paradeiro do marido dela, e ele concorda com um sorriso, momento em que Angélica comenta que Paola é muito bonita, e Gumercindo questiona o que ela está insinuando, levando Angélica a se desculpar rapidamente. Maria comenta que Bartolo encontrou apenas a certidão e algumas antigas cartas no quarto de Batista, e Gumercindo confirma a informação com um semblante sério, enquanto Angélica acrescenta que Maria acha que Batista deveria ter dinheiro guardado, ao que Gumercindo ressalta que, se fosse verdade, não seria pouca quantia,
e afirma que precisa averiguar isso pessoalmente. Leonora então pergunta se Bartolo decidiu ajudar Gomercindo, e ele confirma, explicando que o patrão não tem ninguém para substituir Mateu. Mas quando Leonora questiona quem cuidará da venda, Bartolo admite não saber, levando-a a indagar como o povo deles ficará se a venda permanecer fechada. Porém, Bartolo assegura que o patrão encontrará um jeito de resolver, e Leonora comenta que Dona Maria e as filhas estão dizendo que Batista devia realmente ter algum dinheiro guardado, deixando Bartolo curioso, a ponto de perguntar se isso é verdade, ao que Leonora responde que sim, reforçando os boatos. Bartolo declara então que não achou nenhum dinheiro, apenas a certidão e as cartas, e Leonora pergunta se ele não procurou melhor, mas Bartolo dá a entender que não, pois no momento não pensou em buscar valores escondidos. E Leonora conclui que no dia seguinte, Gomercindo fará a procura, enquanto Bartolo ressalta que, se havia dinheiro guardado, ele certamente será encontrado. Em outro ponto, Rosana desabafa que, quando chega a noite, Mateu não está em casa, e Angélica diz que pode imaginar a situação, ouvindo Rosana refletir se Mateu realmente está com Juliana. Angélica recomenda que a irmã não pense nisso, mas Rosana confessa que, embora não queira, acaba pensando, e acrescenta que, quando olha para o filho, não entende como Mateu teve coragem de ir embora daquela maneira. Porém, Angélica a encoraja, dizendo que Rosana é quem precisa ter coragem e garantindo que um dia essa fase vai passar, pedindo ainda que a irmã não trave o coração às 7 chaves e arriscando que Mateu provavelmente não pensa mais nela, enquanto brinca carinhosamente com o filho de Rosana nos braços. Em seguida, Mateu vai ao encontro de Juliana e beija a testa dela, e os dois juntos sobem as escadas. Mateu então revela que sente ter desperdiçado a vida dele na fazenda, e quando Juliana pergunta por que fala da vida assim, ele se corrige dizendo que jogou fora apenas o tempo em que ficou lá, reforçando que trabalhou muito. Juliana tenta confortá-lo, afirmando que um dia o filho dele tirará proveito dessa experiência, mas Mateu lamenta ter saído da fazenda sem um tostão no bolso, declarando que esse dinheiro pode fazer falta, acrescentando que evita comer na rua para não gastar nada e que tudo que tem no bolso foi Bartolo quem lhe deu, prometendo devolver cada centavo, enquanto Juliano tranquiliza, dizendo que Deus irá ajudá-lo. Mateu confessa que não é fácil ver Juliana trabalhar todos os dias na cozinha, enquanto ele se sente inútil. E Juliana garante que isso não é culpa dele, mas ele diz que não a tirou do palacete para que ela tivesse uma vida de privações. E Juliana insiste que não se queixa, o que Mateu reconhece, ainda assim confessando que se sente humilhado. Juliana pede que ele não fale assim. Porém, Mateu desabafa que todo homem precisa ter o direito de trabalhar para se sentir digno, e em tom de aflição, questiona se terá de roubar para viver com ela, mas Juliana pede que ele jamais diga isso, e Mateu garante que não foi para esse tipo de vida que a levou, enquanto Juliana afirma que a riqueza nada significava sem o amor dele, e pede que não fale mais nisso, declarando que o ama profundamente, e os dois se beijam apaixonadamente, com Mateu retribuindo e dizendo também amar Juliana. Em outro cenário, Marco Antônio comenta que Francesco se livrou de uma grande confusão na noite anterior, e quando Francesco pergunta o motivo, Marco Antônio responde que Janete voltou completamente desconfiada. Ele pergunta ainda quando Francesco tirou o retrato, e em que momento foi. E Francesco lembra que Marco Antônio explicou tudo para Janete, mas Marco Antônio admite que inventou a explicação na hora, aconselhando Francesco a ser mais cauteloso no futuro, ao que Francesco responde que não está fazendo nada de errado. Logo depois, Janete chega comentando que a italiana devia ter levado a criança, e Francesco observa que o menino tem o nome dele. Enquanto Marco Antônio pede para não recomeçarem a mesma discussão. Janete, porém, provoca, dizendo que Marco Antônio parece estar mais conformado em ter perdido a esposa, mas ele afirma que não vai entrar em desespero. Janete, ao sentar-se à mesa, acaba ficando sozinha, pois Francesco e Marco Antônio alegam precisar ir ao trabalho e saem no coche. Janete murmura que, mal ela se acomoda, os dois se levantam, e Mariana observa, ao que Janete ressalta que nunca viu os dois tão amigos, despertando a curiosidade de Mariana, que pergunta o motivo. E Janete conta que na noite anterior descobriu um retrato de Francesco ao lado de uma mulher desconhecida e que Marco Antônio correu em socorro dele, deixando Mariana intrigada a ponto de perguntar se Janete mexeu nas coisas de Francesco. E Janete admite que sim, explicando que ficou desconfiada pelo jeito com que Francesco a tratou na noite anterior.
e, em seguida, pede para Mariana revelar se o italiano andou aprontando algo, mas Mariana responde que, durante o período em que esteve em Paris, nunca notou nada de estranho no comportamento de Francesco. Mariana garante que todos os dias Francesco saía do serviço acompanhado de Marco Antônio, observando que, por sinal, ele finalmente parece ter tomado juízo. Janete então pergunta se Francesco jamais dormiu fora de casa, ao que Mariana responde que, pelo que ela sabe, nunca. Mariana ainda comenta que acha estranho o ciúme de Janete, mas Janete retruca dizendo que não está com ciúmes e apenas não quer ser feita de tola, enquanto Janete, em seguida, pede que Mariana solicite a Luísa que prepare 2 ovos quentes. Ao ficar sozinha, Janete murmura para si mesma que vai descobrir quem é a sirigaita. Enquanto isso, Marco Antônio vai até a casa de Paola e lhe entrega o retrato dela com Francesco. Paola observa e pergunta o motivo, surpresa. Marco Antônio explica que Francesco pediu para ele entregar. Ele orienta para que ela não se desfaça da foto, pois Janete retornou de viagem e a encontrou. Paola quer saber o que aconteceu, mas Marco Antônio garante que nada, embora algo possa vir a ocorrer, e acrescenta que, se alguém perguntar, Paola deve dizer que o retrato foi tirado no jardim após o almoço, com os pais dela presentes. Marco Antônio se despede e Paola abre a porta para ele sair, ficando depois pensativa e questionando a si mesma se Francisco não irá mais financiar sua fábrica de macarrão. Em outra cena, Angélica ajuda o pai Gomercindo a procurar algum dinheiro na venda de Batista e juntos entram no local. Juliana sai para jogar algo na rua e Dolores comenta que Deus sempre sabe o que faz, ao que Juliana admite sentir desespero ao ver Mateu naquela situação, mas Dolores lembra que eles não estão dormindo na rua e pede para acreditarem que tudo vai melhorar. Juliana então fala da possibilidade de Mateu voltar empregado e pergunta se Dolores vive sozinha. Dolores explica que tem um neto, mas que ele não mora com ela. Angélica então questiona se alguém levou o dinheiro de Batista ou se ele teria escondido em outro lugar. Gomercindo indaga onde. Angélica responde que já olharam tudo. Gomercindo acha tudo muito estranho e sugere voltarem para casa. Leonora diz que Batista devia mesmo ter alguma economia guardada. Maria confirma a ideia, mas Angélica ressalta que nada foi encontrado. Maria pergunta se procuraram bem e Gomercindo garante que vasculhou todo o quarto. Ele levanta a hipótese de Batista ter enterrado o dinheiro por medo de roubo. Leonora pergunta se alguém faria isso e Gomercindo admite que é justamente o que está se perguntando. Enquanto isso, Janete revira as coisas de Francisco e questiona se Mariana acha normal um homem já idoso como seu patrão tirar retrato num jardim com outra mulher. Mariana responde que não viu tal retrato, mas Janete afirma ter visto. Paola, por sua vez, se arruma, enquanto Luísa comenta que não viu nada e desconhece qualquer fato, pedindo para Antônia não falar dos passeios do patrão nas manhãs de domingo e questionando quem imaginaria que Janete tivesse tanto ciúme do marido. Antônia pergunta se o patrão teria realmente arranjado uma amante e Luísa comenta que, se ele não arranjou, talvez até devesse. Nesse momento, Damião pergunta o que a madame quer com ele e Luísa explica que ela o espera na sala, recomendando que Damião tenha cuidado com o que vai dizer. Paola então caminha e chega à casa bancária, deixando Francesco impressionado com sua visita inesperada. Francesco pergunta o que Paola foi fazer ali e ela explica que se preocupou por causa do retrato que Marco Antônio levou. Francesco confirma que foi ele quem mandou, mas Paola diz que ficou apreensiva, ao que Francesco responde que não havia necessidade dela ir por isso. Paola afirma que não queria atrapalhar a vida de Francesco, mas ele garante que ela não o atrapalha e pede que volte para casa. Paola despede-se visivelmente decepcionada com a reação de Francesco.